ressalvou, todavia, a necessidade de adequação das instalações no que diz respeito à localização e horário de funcionamento às disposições contidas nas leis municipais. Então, esse é o parecer trazido pelo Juliano. E aí, feita a leitura, eu abro para perguntas, considerações, inclusive do próprio relator, tá? Quem quiser fazer alguma manifestação, pode fazer aqui também no chat, tá? Alguém quiser a palavra, trazer alguma observação. Juliano, queria fazer alguma informação? Acho que está no texto, né, de qualquer forma. Sim, eu só queria acentuar que os protocolos de segurança, eles já estão previstos em diversas normas, a fim de se evitar qualquer incidente dentro de um clube de tiro. Os incidentes, eles não ocorrem dentro de clubes de tiro ou de dentro para fora de clubes de tiro. E outra coisa, as pessoas que frequentam os clubes de tiro, como as exigências aí do último decreto que regulamentou a matéria, são inúmeras, inclusive do próprio Estatuto do Desarmamento. A pessoa ela tem que ter, demonstrar, né, a capacidade dela psicológica para ter uma arma de fogo, ela tem que ter inscrição num clube de tiro, a aquisição da arma de fogo também é super burocrática. Então, essas pessoas que se submetem a todos esses protocolos, elas não saem cometendo insanidades, né, contra a sociedade. Muito pelo contrário. Um clube de tiro perto de uma instituição de ensino, ele confere até mesmo segurança, porque quem frequenta são pessoas habilitadas com, né, essa demonstração de capacidade técnica e psicológica, e muitas vezes são policiais que não deixam de ser policiais nas suas folgas e certamente se depararem com um incidente de natureza criminal perto de uma instituição de ensino, certamente vão intervir até para garantir a segurança dessas pessoas ali próximas, né? Além do que é uma atividade empresarial, né? A gente precisa ver sem preconceitos, uma atividade empresarial que vai empregar, vai movimentar a economia local, é hoje um esporte cada vez mais procurado. Então, deixando de lado algumas questões, eu acho que objetivamente faz sentido o projeto de lei. Obrigado, Juliano. Alguém gostaria de comentar? Senão já vai para a votação. Na verdade, eu fico um pouco em dúvida, porque o decreto federal coloca distanciamento, coloca restrição de horário, e nós vamos estar aprovando uma lei que não atende o decreto sobre as armas. Então, assim, a gente já tem toda a legislação de uso e ocupação do solo, em que regra onde pode clube com tal KNAI, onde pode clube esportivo, né? Tem uma série de regras que já são válidas. Não é questão de impedir ou não o estabelecimento de acontecer. Ele tem que acontecer seguindo a regra federal. Então, eu não vejo sentido, na verdade, um projeto de lei que fala uma coisa contrária do que o decreto federal. É que o decreto, eu não sei quem foi que falou, colega, mas o decreto, ele está invadindo... Desculpa, não ouvi. Foi a Miriam que fez o comentário. Pode falar, Juliano. Oi, Miriam. A Constituição, eu não me recordo do artigo, mas a Constituição, ela delega para o município legislar sobre essas questões que o decreto ele não passa por aquele processo legislativo rigoroso, formal, que uma lei, né? O decreto ele é editado, né, por uma outra autoridade que não é o Poder Legislativo, tá?
Então, o decreto ele está invadindo as competências do município para legislar sobre questões relacionadas ao solo público e questões que competem ao município legislar. Imagine que se todo decreto dispusesse sobre limites de implementação de um estabelecimento, o município ele ficaria tolhido da sua competência que a própria Constituição delegou para ele. Tá? Então, essa norma federal, eu entendo que ela não tem competência para impedir, porque isso compete ao município por meio aí dos órgãos dele aí, fiscalizatórios, né? E por meio da Lei de Uso e Ocupação do Solo Público, o plano diretor, etc. Na verdade, o que acontece? Nós temos outras restrições federais que acabam sobrepondo ou tratando junto de uma lei de uso e ocupação do solo. Nós temos a nossa lei de uso e ocupação do solo, que rege o estabelecimento comercial, o horário, o distanciamento. Nós temos já uma legislação. Então, não é que nós estamos abrindo mão sobre o território. Por exemplo, o pessoal estava falando da outra lei, a ANAC tem algumas restrições de uso em algumas áreas. Você tem outras restrições, às vezes, de normas federais, de gasoduto, de uma série de outras coisas que interferem também no uso de ocupação do solo. Não é que o município não está atendendo a sua prerrogativa de legislar sobre o território. É que são coisas que têm que ser em conjunto. Então, nós temos uma regra de uso e ocupação do solo, que fala como tem que ser feito o alvará, toda essa parte de aprovação de um estabelecimento comercial, e essa outra lei. As duas vão trabalhar juntas, a gente não estaria abrindo mão. Por isso que eu acho que não há necessidade de um decreto, de uma lei que vá contra uma normativa federal. Miriam, concordo com você, e vou te dar um exemplo, eu faço menção na fundamentação. As leis ambientais, elas poderiam impedir? Sim. Em que circunstâncias? Se, por exemplo, a implementação do estande de tiro não respeitasse essas obrigações previstas na legislação federal ambiental. Então, se, por exemplo, estiver pretendendo-se implementar um estande de tiro numa área de preservação ambiental, a gente estaria violando, de repente, uma lei federal. Ou se houvesse algum risco de contaminação do solo, poderíamos também, de repente, estar violando outras leis. Ocorre que as normas técnicas que envolvem a implementação do estande de tiro, elas já fazem inúmeras exigências, por exemplo, proteções para que isso não ocorra, para que a gente não desrespeite aí as demais leis, as leis federais, etc. Então, se isso não for observado, e aí o Estado fiscaliza, o município fiscaliza, se isso não for respeitado, aí sim haverá aí um impedimento legal, né, na implementação do clube de tiro. Mas... Vou fazer uma observação. Desculpa, pode falar, Juliano. Não, concluí, Manoel. A observação que eu tinha para fazer eu fui pesquisar agora a lei, né, que foi regulamentada por esse decreto, e na legislação não fala de escolas nem distância, não traz esse texto, né? Se a gente for aplicar a questão de competências, um decreto ele não pode aumentar as restrições e restringir direitos, porque isso é reservado à lei, né, o artigo 5º da Constituição. Perfeito. Nesse sentido, se a gente for nessa linha, há espaço para a legislação municipal, na medida em que a legislação federal ela não previu esse cenário, né? Então não cabe não tem poder, né, de legislar no sentido de ampliar ou restringir direitos, né? Então a visão ali sobre aquela questão de decretos, etc. O decreto ele visa esmiuçar, explicar, detalhar, viabilizar, né, a lei. Então, às vezes, normalmente ele dá ali os procedimentos, muitas vezes ele dá ali um detalhamento, ou ele dá o formato em que vai acontecer. Mas se a gente entender que esse decreto é especificamente dessa lei
numa pesquisa que eu fiz aqui, fiz agora, tá? Eu vi que começou a discussão, falei, deixa eu me... Essa informação é bastante relevante, Miriam, mas assim, como não tem, então eu não viria problema, tá? Concordo, Ronaldo. É exatamente, eu também tenho esse mesmo entendimento. Mas está aberto. Alguém mais quer comentar? Fazer alguma observação? Não? Então vamos colocar em votação. Eu vou abrir aqui. Qual que é o PLC? 31. 31, né? 31 de 2024. 2024. Então está aberta a votação. Vou pedir para que votem no chat. Quem não conseguir acessar o chat, faça a votação aqui oral que a gente transcreve, tá? Eu vou fazendo a leitura aqui. Então, o Valdemar de acordo, a Miriam contrária, o Musete de acordo, o Márcio de acordo, a Marina contrária, a Maria Cabral se absteve, o Samir de acordo, a Aline contrária, o Egberto de acordo. E se alguém quiser formalizar aqui pelo áudio, eu estou à disposição também para transcrever, tá bom? Bom, então foi aprovado por maioria. Indo então para o último item da pauta. Obrigado, viu, Juliano? Oi. Obrigado, eu que agradeço, Ronaldo. Desculpem, viu, pessoal, pelo meu atraso e pela dificuldade aqui que eu estou tendo aqui na comunicação. Sem problema. Bom, a gente então já vai para as palavras, né? Se alguém quiser trazer alguma informação, alguma atualização. Célia, tem alguma? Não, é só realmente um alerta. Eu não sei se a gente passa amanhã para as entidades e para os conselheiros a frequência, porque a gente tem alguns que está bem na linha aí de completar três ausências, né, consecutivas, ou então 5 alternadas. Então, eu acho que se você concordar, amanhã eu passo para os conselheiros para observar essa... Por favor, Célia, pode enviar sim. Os conselheiros e, se possível, também aqueles os contatos que estiverem nos registros, né, que forem ali enviados. Então, só para lembrar, o que a Célia está comentando é que se alguma entidade, e a gente não está falando do conselho, da entidade como um todo, tiver 3 ausências seguidas, ou se ela tiver 5 ausências alternadas, a entidade pede a vaga, tá? E então abre a vaga para entrar a entidade suplente, tá bom? Então isso é só reforçando a necessidade ali da assiduidade nas reuniões ordinárias. Esse comentário também é só uma observação, isso é especificamente para reuniões ordinárias, tá? Nas reuniões extraordinárias essa regra não se aplica. Marcelo está presente, Boraério. Bem-vindo, Marcelo. Em tempo, né? Quase um. Alguém mais gostaria de trazer alguma informação? Não? Então, vamos encerrando nossa reunião, 1 horinha aqui, reunião enxuta. Em breve, então, a gente começa a tratar a respeito da revisão das nossas normas e leis, né? E mês que vem estaremos juntos novamente. Obrigado a todos, viu? Ótima noite. Boa noite. Boa noite.